Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o Dr. Rodrigo Tavares Borba, diretor jurídico da Associação dos Funcionários do BNDES, o convite, o honroso convite que me fez de vir aqui hoje falar sobre o projeto de Código Comercial. Cumprimentar também o Dr. William Saab, do Conselho de Administração do BNDES, e a todos os presentes. O meu boa tarde. Eu começaria dizendo o seguinte: a gente mexe num código quando se tem um grande problema, né? Então, o código é a solução para um grande problema, né? Qual seria o grande problema que se tem em mira quando se pensa em renovar o Código Comercial, se pensa em editar um novo Código Comercial? O grande problema é a da insegurança jurídica. Hoje nós temos um quadro, já há algum tempo no direito brasileiro, de uma insegurança jurídica que enfim, todos reconhecem isso, né, que é pernicioso, né, esse quadro é pernicioso para a economia, né. O empresário, quando vai montar a sua empresa, o investidor, quando vai fazer o seu investimento, né, ele conta com um quadro de segurança jurídica, de estabilidade dos institutos jurídicos, porque é em função deste quadro, desse cenário, dessa estabilidade, que ele pode projetar o eventual retorno que ele vai ter. Não vai ter, claro, toda a atividade empresarial, toda a atividade de investimento na empresa, é uma atividade de risco, pode ser que dê tudo errado, né? Mas é necessário que ele conte com algum tipo de estabilidade no direito, né, para a partir dessa estabilidade, ver o quanto investe, o quanto não investe, o quanto ele pode projetar de lucro, ou seja, qual é o tamanho das obrigações que ele assume ao fazer um investimento. Isto, hoje no Brasil, é uma incógnita, né? Claro, no mundo todo, ninguém tem a pretensão de um direito altamente previsível, 100%. Então, só para a gente simplificar aqui um pouco o conceito de segurança jurídica, né? Segurança jurídica é um conceito bastante vasto, né? Ele até pode ser visto até como um aspecto psicológico, né? A segurança do ponto de vista psicológico, né? Então, para podermos encontrar um caminho nessa nossa discussão, eu vou simplificar a questão da segurança jurídica e falar de previsibilidade das decisões judiciais, né? Então, quem faz investimento, quem monta uma empresa, quem, enfim, aporta capital em alguma atividade econômica, ele quer ter uma certa previsibilidade das decisões judiciais que vão dizer respeito às obrigações que ele assumiu, né? Então, só para ficar num exemplo bastante simples, ele assume uma determinada obrigação, contrata determinados funcionários por determinados salários, sabendo que os encargos são X, que os direitos trabalhistas são Y, ele faz as contas dele e diz: bom, no meu custo, a folha pessoal vai ser isto, mais X, mais Y, ponto, né? Então, eu vou ter que vender os meus produtos por não sei quanto para poder cobrir todos os meus custos e ficar com lucro, né? Se eu vou vender os produtos ou não, faz parte do meu risco. Mas se eu vender o produto, eu vou ficar com um determinado lucro no bolso, projeto em função dos custos. Se depois o Poder Judiciário diz: pera lá, na verdade os seus custos trabalhistas não são X mais Y, é X mais Y mais Z, né? Vem com uma decisão imprevisível, por enquanto vou dizer isso, mas vou colocar esse conceito, mas é um pouco diferente disso, daqui a pouco a gente precisa melhor, mas esse quadro afasta investidores, afugenta investidores. Então, se eu não posso minimamente estabelecer um cálculo empresarial do quanto, se a minha atividade der certo, quanto eu vou colocar no dinheiro no bolso de lucro,
porque as decisões judiciais são imprevisíveis e pode vir no juiz dizendo que eu devo mais do que eu achava que eu devia, né? Eu vou investir o meu dinheiro em outro país, onde essa previsibilidade está dada, né? Mas, repetindo um conceito, ninguém no mundo todo, ninguém tem a pretensão de prever 100% das decisões judiciais. Isso não existe. Então, em lugar nenhum do mundo você tem 100% de garantia de que o juiz não vai criar uma coisa lá que não está na lei, né? Eu diria, existe um grau de imprevisibilidade previsível com o qual os empresários acabam aprendendo a lidar. Então, no mundo todo, há um grau de imprevisibilidade previsível que faz parte da regra do jogo, né? O quadro de insegurança jurídica surge quando este grau de imprevisibilidade previsível ultrapassa um limite do razoável, né? Então, todas as obrigações tributárias, trabalhistas, com consumidores e aqui no que nos interessa, com outros empresários, né, ficam muito difíceis de antecipar e de calcular. Porque eu leio a lei, vejo tiro da lei uma certa conclusão, que parece que está escrito lá, né, e depois vem o juiz e diz, não é assim, é assado, né? Eu vejo a lei, está escrito lá, pessoa jurídica é autônoma em relação aos seus integrantes, né? Obrigação da sociedade não pode ser cobrada do sócio, princípio da autonomia patrimonial, né? Eu leio isso na lei, né? E depois não é assim que funciona, né? Isso torna bastante difícil atrair investimentos com quadro desse. Aqui eu quero dizer, veja, esta insegurança jurídica não é que ela afasta todo e qualquer investimento. Um país que tem um quadro de insegurança jurídica, em que aquela taxa de imprevisibilidade previsível já ultrapassou qualquer coisa de razoável, né? Um país que tem este quadro, ele continua recebendo investimentos. Este quadro de insegurança jurídica, ele molda o investimento que o país atrai. Ele afasta o investimento conservador, mas ele atrai, esse quadro de insegurança jurídica atrai um investimento mais arrojado. Então, um país que tem um quadro de insegurança jurídica, ele é um país que agrega aos riscos normais do negócio um risco institucional, um risco jurídico, um risco a mais, né? Ou seja, todas as atividades econômicas aqui, num país como o Brasil, que tem esse grau de insegurança jurídica grande, elevado, todas as atividades econômicas são mais arriscadas do que a mesma atividade em outro país. Tem um risco a mais. Veja, os empresários, né, a gente não pode classificá-los em empresários mais conservadores, que vão procurar atividades menos arriscadas. Existe, do outro lado, empresários arrojados, que estão procurando os investimentos, as atividades, as empresas mais arriscadas. Esses investidores arrojados, esses empresários arrojados, estão atrás do grande risco, né? Eles vão se sentir atraídos para um país desse que tem um grande risco, além do risco normal da atividade, um risco jurídico que se agrega a todo e qualquer investimento, né? E, vejam, por uma equação que eu acho que deve deitar raízes lá nos fenícios, lá na antiguidade clássica, né? Quanto maior o risco, maior o retorno desejado. Então, eu encontro alguns poucos empresários, alguns poucos investidores interessados em
assumir grandes riscos, por quê? Porque eles estão atrás de grandes retornos. Grandes riscos, ou seja, eles podem perder com mais facilidade do que outros, mas quando eles ganham mais do que os outros. Existe uma relação entre grandes riscos e grandes retornos. Que nada mais é, essa relação nada mais é, do que um outro lado da lei da oferta e da procura. Se eu tenho uma atividade que é muito arriscada, tendo a ter poucos investidores, poucos empresários interessados nessa atividade. E isto leva a menos competição, isso leva a menos oferta, ou seja, pouca oferta, muita demanda. Nós vamos ter preços maiores que garantirão retornos maiores. Então, num país em que há previsibilidade das decisões judiciais, em que há segurança jurídica, ele consegue atrair investidores conservadores que se contentam com retornos pequenos. Tem que se contentar com retornos pequenos porque são muitos. Então, a competição é maior, vai ter mais oferta que procura. Já um país que não tem segurança jurídica, em que as decisões judiciais são imprevisíveis além do razoável, tende a ser um país que atrai investimento mais arrojado, daqueles que estão procurando um retorno maior, daqueles que não se contentam com um retorno pequeno, risk takers. E como é que esse investidor, esse risk taker, vai obter um retorno maior? Cobrando um preço mais alto pelos seus produtos ou serviços. Então, se você chega, de um lado, você tem um país com uma imprevisibilidade nas decisões judiciais, além do razoável, um país com insegurança jurídica, faz com que os seus consumidores paguem pelos produtos e serviços um preço maior do que os consumidores dos mesmos produtos e serviços num outro país com menos insegurança jurídica. O aumento da segurança jurídica é hoje uma questão no mundo globalizado, é hoje uma questão que interessa basicamente aos consumidores, eu diria também aos trabalhadores. Porque na medida em que você tem um ambiente jurídico mais estável, atrai mais investidores conservadores, aumentam as oportunidades de trabalho, enfim. Não é uma questão que diz respeito aos empresários, porque o empresário tem hoje um mundo todo para investir. Se ele é um empresário conservador, ele vai olhar para o Brasil e vai dizer, aqui tem um risco exacerbado pela insegurança jurídica. Vou botar meu dinheiro em Costa Rica, França, sei lá. Vou colocar meu dinheiro em outro país onde eu vou ter um retorno menor, mas eu sou conservador, não estou em busca de grandes retornos. Então, o investidor, ele tem o mundo todo para investir, inclusive o investidor brasileiro tem o mundo todo para investir. Quem não tem o mundo todo para consumir são os consumidores brasileiros, quem não tem o mundo todo para trabalhar são os trabalhadores brasileiros. Então, o aumento da segurança jurídica, ou a redução deste grau, desta margem elevada de imprevisibilidade das decisões judiciais é uma pauta do interesse de consumidores e trabalhadores. Não é uma questão para os empresários. Até eu diria, num certo sentido, os empresários que já estão no Brasil, que já estão estabelecidos aqui, que vieram encarar esse risco exacerbado pela insegurança jurídica, e já aprenderam como conviver com ele, e já aprenderam como lucrar neste ambiente, esses empresários eles não veem com bons olhos a melhoria do ambiente de negócios. O empresário que já está estabelecido, quando se fala em melhoria do ambiente de negócios, ele vê mais competição no quintal dele.
E ele investiu no momento, teve que investir mais, teve que assumir mais riscos, de repente vai mudar tudo e vão vir competir aqui com menos riscos, né? Então, essa pauta, a melhoria do ambiente de negócios, a ampliação da segurança jurídica, a redução da imprevisibilidade das decisões judiciais, é uma pauta que, em certo sentido, opõe, de um lado, empresários contrários a essa pauta e, do outro lado, consumidores e trabalhadores que serão beneficiados por essa pauta.